Você está precisando de férias? Viajar e passar um bom final de semana descansando? Existem lugares lindos em nosso planeta que todos sonham em conhecer. Porém, existem lugares que podem ser fatais caso você ouse visitá-los. No vídeo de hoje, iremos explorar os lugares mais perigosos do nosso planeta, desde climas quentes onde o sol queima impiedosamente, até regiões extremamente geladas, onde o frio pode congelá-lo em minutos. Iremos explorar lugares impregnados de venenos mortais e montanhas, onde o vento pode ultrapassar os 300 km por hora. Depois de assistir a esse vídeo, você não vai acreditar no quão perigoso nosso planeta pode ser. É hora de explorar o inexplorável. Antes, convido você a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. A equipe do canal Curiosidades e Fatos agradece imensamente. Confira a seguir os lugares mais perigosos do nosso planeta. Caverna dos Cristais Naica. Trata-se de uma caverna localizada no estado mexicano de Chihuahua. A caverna é considerada um dos lugares mais perigosos do planeta. O ambiente é tão hostil que pode matar um ser humano em menos de 10 minutos, se ele não estiver equipado adequadamente. A caverna está repleta de cristais de selenita brancos leitosos, super quentes e afiados como navalhas, impossíveis de serem tocados sem luvas de proteção. Alguns desses cristais possuem 12 metros de comprimento e pesam mais de 55 toneladas. No entanto, é melhor você pensar duas vezes antes de visitar o local. A caverna está localizada em cima de uma falha geológica, ou seja, existe um rio de lava fervente embaixo da caverna, fazendo com que as temperaturas dentro do local atinjam 60 graus Celsius. Além da acidez devido à atividade vulcânica, o ar está tão saturado de umidade que o suor não consegue evaporar da pele, tornando praticamente impossível a pessoa ficar mais de 10 minutos dentro da caverna sem correr o risco de desenvolver edema pulmonar ou falência múltipla dos órgãos. As pessoas autorizadas a visitarem o local, normalmente cientistas e pesquisadores, só podem entrar na caverna com o uso de roupas de proteção térmica e cilindros de oxigênio, e mesmo assim, só podem ficar no local por no máximo 1 hora. Um lugar lindo, porém perigoso e mortal. Deserto de Danakil, localizado no nordeste da Etiópia, próximo à fronteira da Eritreia. Só uma palavra poderia descrever o clima dessa região: cruel. É um dos lugares mais extremos do planeta, com temperaturas que ultrapassam os 50 graus Celsius. As altas temperaturas e o clima extremamente seco tornam o local um dos mais desafiadores à existência da vida. Poucos animais e plantas conseguem sobreviver por lá. Além disso, a região abriga uma série de vulcões ativos, o que contribui para a paisagem surreal do local. Os seus mais de 100 km² contém várias planícies de sal e piscinas naturais de ácido, formadas ao longo dos anos devido à atividade vulcânica da região. Gases tóxicos também estão presentes nessa região, como o monóxido de carbono, um gás extremamente venenoso não só para os humanos, mas para toda a espécie de animais. Passar alguns minutos nesse local sem os equipamentos adequados significa morte certa. Devido às condições extremas, a vida no deserto de Danakil é muito limitada. Provavelmente, você consideraria este local como um verdadeiro inferno na Terra. As altas temperaturas podem levá-lo rapidamente a desenvolver insolação e desidratação. As tempestades de areia repentinas aumentam ainda mais os riscos de quem está no local. Mesmo assim, o local ainda atrai a visita de alguns aventureiros corajosos. A visita à região só é autorizada apenas para aventureiros experientes e bem preparados. Ilha da Queimada Grande ou Ilha das Cobras, localizada no Brasil entre os municípios de Itanhaém e Peruíbe, é considerada um dos locais mais mortais do mundo, devido à sua grande quantidade de cobras, em especial a jararaca ilhoa, uma serpente extremamente venenosa, endêmica dessa ilha. Essa cobra possui um veneno super potente. A sua picada pode causar necrose do tecido, dores intensas e complicações sistêmicas, e caso não seja tratado a tempo, pode levá-lo à morte.
A quantidade populacional de cobras no local é a mais alta já registrada no mundo. O acesso à ilha é restrito, exigindo uma autorização especial. As visitas são conduzidas por guias experientes. Até o final da década de 1920, a ilha costumava ser habitada, quando, segundo a lenda, a Marinha Brasileira implantou um farol no local, e os faroleiros e suas famílias, que eram responsáveis pela manutenção do farol, foram mortos pelas cobras. Desde então, a ilha é deshabitada. Além do gigantesco número de cobras, o ambiente natural da ilha, com terrenos acidentados e vegetação densa, tornam os esforços de resgate mais desafiadores em casos de emergência. A combinação desses fatores fez com que essa ilha fosse reconhecida mundialmente como um dos locais mais mortais do mundo, destacando a necessidade de cuidado extremo, caso você consiga autorização para explorar a região. Até aqui você já deve ter notado que existem lugares no mundo que são extremamente assustadores. Então ficar em casa e assistir a um vídeo informativo como esse é sempre uma boa escolha, ao invés de se arriscar em um ambiente perigoso. Se você concorda com isso e está gostando do conteúdo de hoje, deixa aí o seu like que eu te prometo trazer conteúdos como esse todas as semanas. Agora vamos de volta aos lugares mais perigosos do planeta. Vale da Morte. Imagine um lugar tão quente que você pode simplesmente fritar um ovo no chão. Isso é uma realidade no Vale da Morte, localizado principalmente na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma das áreas mais inóspitas e extremas do mundo, com temperaturas que ultrapassam os 56 graus Celsius. O local é circulado por uma grande cadeia de montanhas que evitam a formação de nuvens e chuvas no local e mantém o Vale da Morte em uma seca contínua, com média de 3 mortes por ano devido ao calor. Os turistas também precisam ficar atentos aos animais que vivem na região, incluindo cobras venenosas, escorpiões e os leões da montanha. Em 2017, um turista foi hospitalizado com queimaduras de 3º grau nos pés, depois de andar descalço no Vale da Morte, onde a temperatura do solo pode ultrapassar os 93 graus Celsius. Devido às temperaturas extremas e à falta de água, o Vale da Morte é considerado impróprio para a habitação humana. O local detém o recorde de temperatura do ar mais alta já registrada na Terra, 57 graus. Não importa o quão durão você seja, o sol escaldante do Vale da Morte o tornará exausto rapidamente, e sem água, qualquer ser humano só duraria por aqui 14 horas. Saindo do calor extremo para o frio extremo. Nenhuma cidade no mundo é tão fria quanto Oymyakon. Localizada no leste da Sibéria, essa pequena cidade de pouco mais de 500 habitantes é o lugar habitado mais frio do planeta. A temperatura média durante o inverno é de menos 58 graus. As temperaturas congelantes tornam a sobrevivência dos moradores desse lugar uma tarefa bem desafiadora. Por exemplo, os canos de água se congelam. O chão está tão congelado que, se alguém morrer, primeiro tem de acender uma fogueira para derreter o gelo e assim enterrar o cadáver. Com temperaturas beirando os 60 graus negativos, não é possível respirar, a não ser cobrindo o rosto. Em 1924, a cidade atingiu o recorde de menos 71,2 graus abaixo de zero. Os moradores relatam que os carros não dormem nas ruas, mas nas garagens aquecidas. A partir de menos 20 graus, os motores não ligam e a partir de menos 50 formam um bloco de gelo. O uso de celulares só é possível dentro das casas, pois se levarem para as ruas, eles congelam. Nessas temperaturas, qualquer parte do corpo exposta ao frio congela rapidamente. No entanto, o frio extremo tem algumas vantagens, como por exemplo, as casas não precisam de geladeiras. Apesar do clima severo, a cidade recebe em média 400 turistas por ano, atraídos pelas condições extremas do clima. E você teria coragem de passar umas férias em Oymyakon? Monte Washington é conhecida como a montanha mais perigosa do mundo. O Monte Washington possui algumas estatísticas assustadoras, como por exemplo, a maior velocidade de vento já registrada. No dia 12 de abril de 1934, a velocidade do vento alcançou incríveis 372 km por hora.
Mesmo no verão, as temperaturas tendem a ser muito baixas. No inverno, as condições se tornam ainda mais extremas, com temperaturas ultrapassando os 40 graus negativos, e devido aos fortes ventos, a sensação térmica ultrapassa os 75 graus negativos. Várias mortes já ocorreram no local, a grande maioria delas por hipotermia. A temperatura congelante, os fortes ventos e as repentinas nevascas fazem desse lugar um dos mais perigosos do planeta. Apesar de sua altura modesta em comparação com outras montanhas, o Monte Washington é um dos picos mais mortais que existe. As condições climáticas apresentadas nessa montanha são piores que a do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. O monte é conhecido por ter o pior clima do mundo. Essas condições de frio extremo podem congelar um ser humano em minutos, se ele não estiver bem preparado. Com certeza o Monte Washington é um lugar que você pensaria 2 vezes antes de visitar. Triângulo das Bermudas. Certamente é o local mais temido do mundo. Situado em uma zona geográfica do Oceano Atlântico entre Estados Unidos e Porto Rico, com mais de 3,9 milhões de quilômetros quadrados. O Triângulo das Bermudas é também conhecido como Triângulo do Diabo. Durante décadas, um grande número de desaparecimentos tem ocorrido no local. Esses supostos desaparecimentos foram creditados a tudo, desde força magnética a alienígenas. Alguns desses relatos permanecem sem explicação até os dias de hoje. Muitos deles datam do início do século XIX e desde então, muitos navios desapareceram misteriosamente e nunca mais foram vistos. Entre os casos mais famosos está o da Marinha Americana e alguns navios que partiram em treinamento da Flórida e desapareceram ao passar pela região em 1945. Desde então, estima-se que mais de 50 navios desapareceram nessa região. A falta de explicações convincentes fez surgir milhares de teorias assustadoras, desde abdução por naves alienígenas até monstros marinhos, engolindo navios e aviões inteiros. Muitos acreditam que o Triângulo das Bermudas é o portal para outros mundos. Fossa das Marianas é um dos lugares mais inacessíveis e perigosos do mundo, localizada no Oceano Pacífico entre o Havaí e Filipinas. Essa cicatriz em forma de meia-lua no fundo do mar tem mais de 11 quilômetros de profundidade. É o local mais profundo da Terra. Dentro dela, caberia o Monte Everest inteiro e ainda sobraria espaço. A partir de 1.000 metros de profundidade, a luz do sol não consegue alcançar, e a melhor lanterna não ilumina mais que 25 metros à frente. Isso significa que a água é totalmente escura e fria. A partir dos 5.000 metros de profundidade, a temperatura média varia entre -3 e -5 graus. A esmagadora pressão também é outro problema no fundo da Fossa das Marianas. Na profundidade de 11.000 metros, bolas de aço são esmagadas como se fossem de papel. É o equivalente a 1.000 atmosferas. É como se 50 aviões estivessem empilhados sobre o seu corpo. O lugar é tão perigoso e inacessível que até o momento apenas 4 pessoas desceram até lá. Como resultado, sabemos relativamente pouco sobre a Fossa das Marianas e o que poderia estar escondido a essa profundidade. A Fossa das Marianas não é para amadores. Um descuido e a pessoa viraria pó em segundos. Se você chegou até aqui, é sinal de que você gostou do vídeo. Então o que está esperando para se inscrever no nosso canal e deixar aquela curtida no vídeo? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.